Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim falar sobre um tema que eu acredito que gere muita dúvida, até porque eu recebo algumas perguntas sobre chamado, vocação. Eu tenho a oportunidade também de conversar com alguns jovens, com a galera aí da juventude que tá chegando na igreja agora e que tem muita vontade, muito desejo de saber o que tem que fazer no reino de Deus, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, o que Jesus quer que eu faça, o que eu posso fazer, como descobrir o meu chamado, como saber pelo que e para que o Senhor me chamou. E isso gera muita dúvida até mesmo nos cristãos que já estão na igreja. Então esse vídeo é para você, cristão, cristã, que decidiu seguir Jesus agora, ou que já segue Jesus há um tempo e que ainda não sabe qual o seu chamado, qual a sua função dentro da igreja e dentro do reino de Deus. Nós vamos pensar aqui tanto no núcleo da igreja, quanto fora dela, né? Qual a nossa função enquanto cristão. Eu vou deixar alguns vídeos aqui na descrição relacionados a esse tema. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre o que é ser cristão. É um vídeo assim bem simples, uma linguagem bem simples, que eu acredito que deu uma base assim para essa conversa que nós vamos ter aqui. E eu tenho alguns vídeos também sobre chamado, como descobrir o meu chamado. Porém, esse vídeo aqui eu vou resumir de uma forma bem breve, vou ser bem prática, para que você saia daqui já com a sua mente, já na sua mente, o que é chamado, para que você é chamado, qual a sua função e o que fazer. Tá bom? Então é isso, vamos pro vídeo. Bom, para iniciar nossa conversa, eu quero que você entenda que nós temos as vocações gerais, ou melhor, a vocação geral, um chamado geral, que seria aquele chamado para todos, sem exceção, e nós temos os chamados, as vocações específicas, que aí já é cada um com Deus. Então, nós vamos falar tanto da geral quanto da específica nesse vídeo. Tem até um vídeo aqui no canal em que eu falo assim, que eu vou te contar o seu chamado. E nesse vídeo eu falo basicamente que você é chamado para a salvação. E essa é uma das vocações, um dos chamados gerais. Ou seja, todas as pessoas são chamadas para serem salvas. Mas como eu já falei sobre isso em outro vídeo, hoje nós vamos focar nas outras vocações, nos outros chamados gerais. Então, ok, você já entendeu que você foi chamado para ser salvo, que você foi chamado para a salvação, que a salvação é um dom gratuito de Deus e que toda pessoa pode ser salva. Você já tendo entendido isso? Ótimo, perfeito. Agora, a próxima coisa que você tem que entender sobre o seu chamado é que, da mesma forma que você foi salvo, outras pessoas podem ser. Assim como o chamado para a salvação foi para você, também é para outras pessoas. Jesus morreu porque Deus amou o mundo inteiro. Não teve ali exceção, acepção de pessoas. Então você precisa ter esse entendimento para entender o seu segundo chamado. Eu vou pontuar aqui como o primeiro, segundo, terceiro, mas não tem uma ordem específica. É só mesmo para que fique mais fácil da gente pontuar. A sua segunda função, o seu segundo chamado é anunciar o evangelho. Ou seja, você como cristão, você como uma pessoa que decide seguir Jesus, que decide imitar os passos dele, estar nesse caminho, você precisa entender que um dos seus chamados é anunciar o evangelho. Ou seja, um dos seus maiores chamados é anunciar o evangelho. E aí, você tendo entendido isso, facilita muita coisa. Aí depois nós vamos para os específicos, em que você vai entender como você vai anunciar esse evangelho, de que forma, qual vai ser o seu ministério, porém a sua base deve ser: eu fui chamado para anunciar a salvação que eu recebi. Então, esse é o primeiro ponto, esse é o seu primeiro e maior chamado, e sua maior missão é entender que você está nesse mundo como um embaixador. O que é um embaixador? Um representante do reino de Deus, alguém que foi salvo e que entende que toda pessoa pode ser salva e que você precisa compartilhar e anunciar esse evangelho que você conheceu. Então esse é o seu maior e principal chamado e vocação. A sua segunda vocação geral, o seu segundo chamado geral, é o chamado para cuidar das coisas de Deus. É interessante que lá em Gênesis, no capítulo 1, do versículo 28 ao 30, palavras do próprio Deus fala que ele mostra que ele entregando o mundo, lá Adão e Eva, né, que foram os primeiros seres humanos aí do mundo, primeiro homem e a primeira mulher, e ele entrega, o Senhor entrega
o mundo, para que eles dominem sobre as árvores, plantas, animais. E é interessante a gente trazer essa visão para o mundo de hoje, entender que o Senhor nos colocou aqui com o propósito de anunciar o reino que Ele nos tornou, que Ele fez com que nós conhecêssemos, que Ele permitiu que a gente conhecesse. Ou seja, nós precisamos reconhecer Deus como Criador de todas as coisas para entender a nossa responsabilidade em cuidar dessas coisas. Entenda aqui que quando eu digo nesse sentido de cuidar, eu quero dizer cuidar principalmente das pessoas. Entender que todos foram criados por Deus e que todos têm o mesmo chamado para a salvação que você teve. Da mesma forma que você foi salvo, toda e qualquer pessoa pode ser salva. Então nós precisamos entender a nossa função de anunciar esse evangelho e a nossa função de cuidar das coisas de Deus, sejam elas dentro da igreja, como eu disse no início, ou sejam elas fora da igreja. Precisamos ter esse entendimento que, além de embaixadores, representantes do reino de Deus, nós também amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos agir como Jesus agiria, nós precisamos buscar ser mais parecidos com Cristo para sermos reconhecidos pelo amor no qual Ele nos amou. Então é interessante a gente entender esse segundo chamado geral, ou seja, que é para todos que estão dentro da igreja, que é cuidar do reino de Deus, cuidar das coisas do Senhor. Lembrando que isso inclui a própria igreja, que nós podemos pontuar ministério, podemos pontuar pessoas e tudo isso que engloba a igreja, quanto o mundo lá fora. Ok, agora nós chegamos na terceira vocação, terceiro chamado geral, que é para todos, e adianto que esse é o meu favorito, que é: nós somos chamados para um relacionamento com Deus. Como eu disse desde o início, toda e qualquer pessoa é chamada para a salvação. E a vida eterna, a salvação, é conhecer Deus. Essa é de fato a vida eterna. Isso fala, na Bíblia fala assim, a vida eterna é conhecê-lo. Então, esse é o nosso terceiro chamado geral, que é para todos, sem exceção, que é o chamado a ter um relacionamento com Deus. Jesus voltou para o céu, nós sabemos, depois de ressuscitar, para que viesse o Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias, e o Senhor Jesus nos ensinou aqui na terra ainda como nos relacionar com o Pai, né? Através da oração, da palavra, e é através disso que você vai ter um relacionamento com Deus. E é através do seu relacionamento com Deus que você vai conseguir sair desses chamados gerais e ir para o seu chamado específico. Ou seja, a partir do entendimento dos chamados gerais, os chamados que todas as pessoas têm, e que você que está assistindo esse vídeo agora tem, que é o chamado para a salvação, para anunciar o evangelho, para cuidar das coisas de Deus e para ter um relacionamento com Ele, que você vai entender o seu chamado, a sua vocação específica, que é aquela que você vai descobrir no secreto com Deus e que você só vai conseguir saber tendo relacionamento com Ele, que foi o que nós acabamos de pontuar. Ok, agora nós chegamos na vocação específica. Lembrando que para entrar na vocação específica, você já entendeu que você é uma pessoa salva, você já entendeu que é chamado para anunciar a salvação que você recebeu primeiro, você já entendeu que é chamado para cuidar das coisas de Deus e você já entendeu que precisa ter um relacionamento com Ele, que você é chamado para ter esse relacionamento. Depois que você já criou essa base, você vai então descobrir o seu chamado específico para um ministério, ou seja, de que forma, através de que você vai cuidar das coisas de Deus. Você vai cuidar do reino de Deus através do louvor, vai ser através da palavra, da pregação, vai ser sendo um missionário, vai ser cuidando de crianças, vai ser no seu trabalho, vai ser, não sei, aí é você e Deus. Porém, é com essa base que a gente falou até agora, que você vai, através do seu relacionamento com Deus, entender o seu ministério. Lembrando que o ministério, ele se encaixa na igreja, né? Você entender a sua função dentro da igreja. Lembrando que nós não somos chamados para sermos cristãos que só assiste culto. Você não é chamado para ser um cristão que só vai na igreja assistir culto, se encher da palavra. Não, você é um cristão que é chamado para anunciar a salvação que você recebeu. Você é um cristão chamado para anunciar. Você é chamado para cuidar das coisas de Deus, tanto na igreja, que aqui você vai cuidar através do seu ministério, quanto no mundo afora.
E agora nós vamos falar sobre a última vocação, chamado específico, que seria a sua função no mundo. Pensando assim para o além da igreja, para fora da igreja, lá mesmo no mundo, no dia a dia. Bom, para que você entenda esse último tópico, ninguém melhor do que Jesus para nos dar um exemplo do que seria entender a nossa função no mundo. Eu vou ler com vocês Lucas 4, no versículo 18 e 19. Aqui Jesus estava numa sinagoga e ele foi ler o livro do profeta Isaías. E eu te convido a ler junto comigo. Lucas 4, 18 e 19. Jesus leu assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, aqui Jesus entendeu que Ele foi chamado para pregar, proclamar e libertar. Ou seja, nós precisamos entender qual a nossa função aqui no mundo. Nós já entendemos que fomos chamados para anunciar a salvação que nós recebemos. E você entender a sua função no mundo é se perguntar o porquê de você estar no lugar que você está hoje. No seu serviço, qual a sua função como cristão no seu serviço? De que forma você pode anunciar a salvação que você recebeu na realidade em que você está hoje? De que forma você pode tornar Jesus conhecido através da sua vida na realidade que você vive hoje? A importância de você entender a sua função no mundo é você agir de forma intencional. Jesus sabia o que ele veio fazer, Jesus sabia por que ele estava aqui. E tudo que ele fazia era de forma intencional. E nós precisamos entender a nossa função aqui no mundo, a nossa função enquanto cristãos, a nossa função, a nossa missão de anunciar o Evangelho, para que a gente age de forma intencional. Entenda o porquê você está onde você está. E pergunte ao Senhor, através do relacionamento que você vai desenvolver com Ele, de que forma você pode tornar Ele conhecido, de que forma você pode desempenhar a sua função de anunciar o Evangelho. Pergunte ao Senhor o porquê você está no cargo que você está, o porquê você está no serviço que você está, se foi Ele que te colocou ali. E tenha certeza que se foi o Senhor que te colocou ali, Ele vai te dar estratégias e te ensinar como agir e como desenvolver a sua função aqui no mundo. Então eu espero que vocês tenham conseguido entender tudo sobre chamado, tudo assim, né, de forma básica, sobre chamado, vocação. Se ficou mais alguma dúvida, se vocês querem algum vídeo específico sobre algum tema, pode deixar nos comentários, eu leio todos os comentários, estou sempre de olho no que vocês estão comentando. E me conta o que você achou, se você já descobriu o seu chamado, se você já conseguiu saber qual o seu ministério, qual a sua função aqui no mundo, né, que é de anunciar o Evangelho, mas se você já conseguiu entender de que forma você vai fazer isso. Tudo isso é através do relacionamento com o Senhor. Esse é o maior segredo, é você desenvolver um relacionamento com Ele. Conhecer o Senhor é o maior presente que nós recebemos aqui na Terra, né, que vai se estender até a eternidade. E é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e beijão e até o próximo vídeo.